Você já reparou como a gente vive tentando consertar o que sente? Como se houvesse algo errado em estar triste, cansado, confuso, quebrado. Desde cedo, aprendemos que o certo é sorrir, continuar, superar rápido. Que sentir dor é fraqueza. Que mostrar vulnerabilidade é derrota. Mas e se eu te dissesse que talvez o que mais te machuca não é o que quebrou, e sim o quanto você tenta esconder as rachaduras? A verdade é que nem tudo o que se parte em você precisa ser colado de volta. Algumas quebras existem para abrir espaço para o novo, não para serem apagadas. A dor é uma linguagem, mas quase ninguém escuta. A gente tenta silenciar o que sente com distrações, com pressa, com sorrisos forçados, mas a dor continua ali, falando baixinho, pedindo para ser olhada. O que você chama de fraqueza talvez seja apenas a parte de você que cansou de fingir ser forte. E é nesse silêncio, entre o que você finge e o que você sente, que começa o verdadeiro encontro consigo mesmo. Talvez você tenha se quebrado tentando ser o que esperavam, tentando se encaixar em moldes, em padrões, em expectativas que nunca foram suas. E a cada tentativa frustrada, mais uma parte foi se partindo. O problema é que ninguém nos ensina a acolher o que dói, só a esconder, a continuar a dizer tá tudo bem, mas não tá. E tudo bem não estar, porque o que mais precisa de cura em você não é a parte ferida, é a parte que acredita que não pode sentir. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E talvez seja isso que te falta, não consertar o que quebrou, mas entender o que essa quebra quer te mostrar. Porque cada dor traz um ensinamento e cada rachadura tem uma história. Você não precisa tapar as fendas, você precisa olhar para elas com compaixão. Pensa em um vaso de cerâmica. Quando ele se quebra, na cultura japonesa, existe uma arte chamada kintsugi, em que as rachaduras são preenchidas com ouro. A ideia é simples e profunda. Aquilo que foi quebrado não deve ser escondido, mas transformado em algo ainda mais belo. A cicatriz vira parte da obra. E talvez a vida esteja tentando te mostrar isso há tempos, que as suas cicatrizes não te diminuem, te definem. Mas o problema é que a gente aprendeu a se envergonhar da dor, a esconder as falhas, a disfarçar o cansaço, a se culpar por sentir. E com isso, vivemos tentando corrigir o que não precisa ser corrigido. Tentamos curar o que só precisava ser compreendido. Tentamos apagar o que, no fundo, queria apenas ser ouvido. Quantas vezes você já se perguntou o que há de errado comigo? E se a resposta for nada, e se você não estiver quebrado, apenas passando por um processo de crescimento que dói? A borboleta também precisa se desfazer dentro do casulo antes de voar. O que parece ruína, às vezes, é só transformação. Mas o mundo não tem paciência para isso. Ele quer resultados, sorrisos, postagens felizes. E você, para não decepcionar, veste máscaras. Vai se afastando de si para continuar funcionando. Até que um dia, o corpo fala, a mente grita e o coração se cansa de fingir. Esse é o ponto de virada, quando o seu próprio cansaço vira um pedido de resgate. E é aí que você começa a entender. Você não precisa se consertar, precisa se escutar. Porque quando você para de lutar contra o que sente, o sentimento perde o poder de te ferir. Quando você acolhe a dor, ela deixa de ser inimiga e vira professora. Ela te mostra onde ainda há algo a ser olhado, compreendido, liberado. Tem dores que não se curam, se integram, e integrar é diferente de apagar. É reconhecer o que foi, sem deixar que isso defina o que será. É olhar para dentro e dizer:
Tudo o que vivi faz parte de mim, e eu escolho seguir mesmo assim. Mas é preciso coragem para fazer isso, coragem para parar de correr atrás da perfeição. Coragem para se olhar de verdade, sem filtros, sem justificativas. Coragem para aceitar que existe beleza nas partes quebradas. Porque o que você chama de ferida talvez seja o ponto por onde a luz tenta entrar. Quando você decide compreender em vez de consertar, algo dentro de você muda. O coração desacelera, o medo diminui, o peso começa a sair. E de repente, você percebe que não precisava ser perfeito para ser inteiro, só precisava se permitir ser humano. Quantas vezes você tentou seguir em frente sem olhar para trás? Quantas vezes você empurrou o que doía para debaixo do tapete, achando que o tempo resolveria? O tempo não cura o que você se recusa a sentir. Ele só adormece até que em algum momento a vida te obrigue a olhar. Não para te punir, mas para te libertar. Você não precisa apagar as cicatrizes, precisa entender o que elas te ensinaram. Cada queda te mostrou algo sobre si. Cada perda te aproximou de uma verdade. Cada erro te ensinou a reconhecer limites. Nada foi em vão. Nada precisa ser esquecido. Tudo pode ser compreendido. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E talvez o que mais te prende hoje não seja o passado, mas a resistência em aceitar o que aconteceu. Você quer seguir, mas ainda luta contra o que sente. Quer se curar, mas não quer olhar a ferida. Quer ser leve, mas continua carregando o que não aceita. Quando você muda essa lente e passa a acolher o que doeu, a dor perde o domínio. Você começa a perceber que não era um fardo, era um aviso. O sofrimento é o corpo e a alma dizendo: algo aqui precisa ser olhado com mais amor. E é só quando você escuta esse chamado que a verdadeira transformação acontece. Nem tudo que quebrou em você precisa de conserto. Algumas partes só precisam de compreensão, de descanso, de tempo. Outras só precisavam ser vistas. A cura não é voltar a ser quem você era. É permitir-se ser quem nasce depois da dor. E esse novo você não vem de fora, vem do silêncio. Quando você se recolhe, se escuta, se entende, começa a perceber que sempre teve dentro de si tudo o que procurava nos outros. A aprovação, o amor, a paz, tudo estava ali, esperando o momento em que você parasse de se corrigir e começasse a se acolher. A gente passa a vida tentando se encaixar, mas o que liberta é se aceitar. Quando você para de tentar ser o que o mundo quer e começa a ser o que o seu coração precisa, as coisas se realinham. Você começa a atrair o que é verdadeiro, as pessoas certas, as experiências que têm sentido. E se hoje você sente que está quebrado, lembre-se, o fato de algo ter se partido não significa que acabou. Às vezes, é só o início de algo mais autêntico. A beleza na imperfeição, a força no que foi ferido, a luz no que foi escuro. Você não precisa se curar para ser digno de amor. O amor verdadeiro começa quando você se permite ser exatamente quem é, com todas as falhas, com todas as histórias. É no momento em que você se olha com gentileza, sem cobrança, que o processo de cura realmente começa. O perdão por si mesmo não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que mesmo sem resolver, ainda pode escolher continuar. Que, mesmo com as marcas, ainda há caminho. Que mesmo com as dores, ainda há beleza. Então, da próxima vez que você sentir que está quebrando, não tente colar os pedaços às pressas. Sente com a dor. Escute o que ela quer dizer. Talvez ela esteja apenas pedindo para você ser mais honesto consigo, para você parar de fugir de si. A verdadeira cura não vem do controle, vem da aceitação. Não vem da perfeição, vem da presença. Quando você se permite estar inteiro, mesmo imperfeito, o mundo volta a fazer sentido. Nem tudo que se quebrou em você precisa ser consertado.
Porque o que te faz humano não é o que está intacto, é o que aprendeu a continuar mesmo depois de se partir. É o que olha para a dor e diz: obrigado por me mostrar o que eu precisava ver. E se essa mensagem tocou você, lembre-se, o silêncio também é cura. O tempo também ensina. E você não está sozinho. Escreva nos comentários: eu escolho compreender o que sinto. Essa simples frase pode ser o início da sua libertação. Curta este vídeo se ele fez sentido para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar essa jornada de reconexão. Aqui, todos os dias, você encontra palavras que te lembram de algo essencial. Nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas só precisam ser compreendidas.